O protagonista da semana, de certa forma, ou pelo menos o protagonista do processo como um todo, teve o seu recurso avaliado e rejeitado pelo Supremo, que foi o ex-ministro José Dirceu. O próprio Estadão, na edição de segunda-feira, já havia dito que muitas das teses apresentadas pela defesa de Dirceu já haviam sido derrubadas em outros recursos de outros réus condenados. E depois a última questão, que era o aumento indevido da pena por formação de quadrilha, também foi rejeitada por 8 votos a 3. Também queria uma avaliação tua do que foi essa semana, em específico, essa questão dos recursos do ex-ministro José Dirceu, que obviamente tinha um holofote mais forte. Boa tarde a todos. É um julgamento que vem ocorrendo com uma certa... embora haja algumas confusões em plenário entre os ministros, há uma maioria muito bem estabelecida e uma minoria muito vocal, né? Então, por mais que haja um certo questionamento e você possa ter a expectativa de que as coisas vão mudar, eu não creio que isso ocorra, porque a maioria é muito consistente em entender que os embargos de declaração não servem para você retornar ao caso e alterar decisões que foram tomadas. Eles têm uma leitura muito estrita de que simplesmente correções de erros muito específicos, de omissões muito específicas, é que cabem nesse momento, né? Então, eu entendo que nas próximas semanas também nós não vamos ter nenhuma novidade. O que era o caso do Zé Dirceu? Quer dizer, tem uma série de questões que os seus advogados ponderaram, mas essas questões, como você disse, já foram resolvidas ao se analisar os réus anteriores. Então, evidentemente que não haveria uma expectativa de mudança agora no caso do Zé Dirceu. Restava uma questão, que é uma questão juridicamente relevante, que diz respeito à formação de quadrilha. Veja, a gente tem que pensar que os réus estão sendo condenados por diversos tipos criminais. Eles fazem várias coisas: corrupção passiva, lavagem de dinheiro. O crime de formação de quadrilha é um crime diferente, porque ele é o crime de se juntar para cometer um crime. Né? Bom, então você é punido por um crime, por outro crime, e depois você, se fez isso tendo uma quadrilha, você tem um terceiro crime. No caso do Zé Dirceu, ocorreu o que as pessoas estão, evidentemente que o seu advogado e a argumentação do ministro Lewandowski, de que há um bis in idem, ou seja, ele está sendo condenado 2 vezes pela mesma coisa. Uma, por ter usado da sua função, que era de muito poder dentro do governo, para manipular essa situação, então ele teve um aumento da sua pena, pelo poder que ele tinha dentro da estrutura do governo. E, ao mesmo tempo, ele está sendo condenado por ser o chefe da quadrilha. Então, estaria havendo uma duplicação, né? Veja, não foi isso que o Supremo entendeu durante o julgamento e não foi isso que se entendeu agora na revisão dos embargos de declaração. Então, ele foi derrotado e o julgamento segue sem nenhuma surpresa, eu diria assim. Quer dizer, os embargos de declaração definitivamente não têm gerado, e eu não acredito que gerem nenhuma outra surpresa. Uhum. Quer dizer, estão resolvendo estão cumprindo a função que eles são, que existe para eles, né? Que é essa questão de, a gente estava lembrando na semana passada, foram mudanças muito pontuais, por exemplo, a questão do Enivaldo Quadrado, que foi a conversão de pena para pena alternativa, porque o tempo da pena permitia, no fim das contas. Não é uma revisão de mérito, né? Isso não é permitido nos embargos de declaração de forma Veja, alguma. para aquele que não é advogado, evidentemente, quando você um embargo de declaração, o que é? Um recurso. Então pode mudar. Para quem vive o dia a dia do fórum, né? Veja, há uma decisão judicial. Uma decisão judicial expressa em milhares de palavras que vêm em folhas de papel. Você imagina um caso como esse, que tem 8.000 páginas, né? Então é evidente que a decisão ela tem problemas de compreensão. Eu preciso executar essa sentença, eu preciso saber se a pessoa fica presa o tempo 1 mês, 2 meses, 2 meses e meio. Quer dizer, então você precisa ter precisão. Os embargos de declaração servem para isso. Embargos de declaração. Declarem de uma maneira mais transparente, precisa, qual deve ser a execução. E o que muitas vezes acontece é que o erro é tão grosseiro que você, ao dar uma precisão, você corrige a sentença e muda o sentido. Então, veja, o que aconteceu nesse caso, por exemplo, foi que nós tínhamos um caso que era tão complicado, do rapaz que fazia parte de um grupo de 4.
né? E que os 4 tinham sido absolvidos. E ele ainda continuaria sendo julgado. Bom, então deu-se um habeas corpus de ofício e já retirou qualquer possibilidade de que ele venha a ser culpado. Então, realmente, os ministros estão só fazendo aquilo que tradicionalmente se faz mesmo, que é tentar corrigir pequenos detalhes, incongruências, omissões, e não dando a esses embargos de declaração um papel que eles não devem ter mesmo.